No ano de 1974, uma empresa minúscula no meio oeste dos Estados Unidos lançou 3 livros de regras derivados de um joguinho de tabuleiro medieval não muito popular entre o grande público. Quando esse módulo foi lançado, a expectativa dos criadores era de que ele atraísse a atenção de um pequeno grupo de fãs de jogos de tabuleiro com miniaturas e talvez fãs do gênero de fantasia. Ao invés disso, o que aconteceu foi uma verdadeira revolução, não só no nosso jeito de jogar, mas também no jeito de interagir e se aventurar com os nossos amigos e na criação de histórias e universos fantásticos. Dungeons & Dragons mudou o mundo da cultura pop e até hoje é uma das marcas mais reconhecidas e influentes do planeta. E agora isso vai estar de volta no cinema com um novo longa-metragem de D&D. Em seus quase 50 anos de história, D&D gerou fascinação, inspiração, controvérsia, pânico moral e um verdadeiro império midiático. E o Império também que acabou removendo seus próprios criadores. Por isso pegue aí seus dados de 16 lados e venha comigo nessa saga sobre como um hobby de 2 nerds virou um dos maiores marcos culturais do século XX. A gente tem um aviso importantíssimo para vocês, porque começou a venda de ingressos para o Big Festival. Se você por algum acaso ainda não conhece, o Big Festival é simplesmente o maior festival de games da América Latina. E acontece de 28 de junho a 2 de julho no São Paulo Expo. Serão mais de 200 jogos para você jogar no evento e mais de 50 lançamentos. Você ainda pode participar de meet and greet com influenciadores, assistir mais de 120 horas de palestras ou campeonatos de esportes e muito mais. As publishers Ubisoft e Wargaming já confirmaram sua presença, assim como Gaules, um dos maiores streamers do mundo. Os ingressos custam a partir de R$20 e já estão à venda. Acesse o link que vai estar aqui na descrição e aproveita o precinho gostoso do primeiro lote. Eu sou o Marcelo Hessel e esse aqui é o Omelete TV pra gente falar um pouquinho de Dungeons & Dragons. Deixa aqui a sua curtidinha, você tá ansioso pra ver o filme? Já assina o canal, vamos falar muito ainda desse longa-metragem. Pra você entender o quão improvável foi o sucesso de D&D, a gente precisa primeiro falar do tipo de jogo que inspirou, lógico, Dungeons & Dragons. Nas décadas de 50 e 60, começou a surgir um tipo bem específico de jogo de tabuleiro derivado dos jogos de miniaturas do fim do século XIX e início do século XX. Esses eram os jogos de guerra, inspirados nas batalhas reais dos conflitos, como a Guerra Civil Americana e também a Segunda Guerra Mundial, que procuravam recriar com estratégias e táticas o combate da forma mais realista possível. O que acontece é que esses jogos não eram muito populares com o grande público. Para você ter uma noção aí, Avalon Hill, que era a maior fabricante de jogos de guerra dos anos 70, vendia mais ou menos 200 mil cópias de todo o seu catálogo de jogos por ano. Pra gente ter uma comparação aí, só o Monopoly, que lógico é o banco imobiliário gringo, vendia 10 vezes mais do que isso nessa mesma época. Mas o que a comunidade desses jogos não tinha em números, ela tinha entusiasmo. E talvez ninguém era tão entusiasmado quanto o Ernest Gary Gygax. E ó, isso aqui não é um nome artístico não, hein? O sobrenome dele era Gygax mesmo. Enfim, o Gygax era um cara peculiar, e dificilmente é o tipo de pessoa que você esperaria que fosse ser responsável pelo impacto cultural no nível do impacto do D&D. Pai de 5 filhos, profundamente religioso como testemunha de Jeová, e sem o ensino médio completo, o Gygax penava muito para sustentar sua família trabalhando numa pequena seguradora na cidade de Chicago. Mas desde a adolescência ele era obcecado por jogos de guerra, desde as miniaturas clássicas até os jogos de tabuleiro da Avalon Hill. E sendo aí um cara mais velho do que o típico nerd adolescente que apreciava esses jogos, logo ele tomou um papel de liderança nessa comunidade. Ele até criou um evento, que era a GameCon, nomeada por causa da cidade em que ele vivia, Lake Geneva. Essa feira, aliás, a GameCon, ela existe até hoje, hein? Olha aí, ó, precursora de Comic Con. Essa obsessão dele também foi fonte aí de vários problemas pessoais, tendo por várias vezes aí negligenciado a família e o trabalho para ele se dedicar a esse hobby. Inclusive o Gygax até teria sido demitido da seguradora por usar o material da empresa para fazer comunicados e revistas das comunidades dele de jogo. Por um lado, essa era uma situação desesperadora para alguém que sustentava uma família gigante, tanto que ele acabou tendo que se virar como sapateiro e vivendo de outros bicos aí por alguns anos. Por outro lado, porém, ele conseguiu encontrar mais tempo para se dedicar ao hobby. E como muitos entusiastas, o Gygax decidiu tentar a sorte criando e vendendo seus próprios jogos de guerra. O mais popular desses jogos aí, e ó, de novo, esse popular é um termo muito relativo aqui, era um jogo de miniaturas medieval chamada Chainmail. Na época, os jogos de guerra medieval não eram muito comuns, sendo aí uma mudança bem-vinda para esse gênero. E não era só isso não, Chainmail também contava com um material suplementar que tinha elementos de fantasia inspirados em obras aí, como O Senhor dos Anéis e também Conan o Bárbaro. Isso não era muito a praia da galera tradicional de jogos de guerra, que aí preferia o realismo das batalhas históricas,
mas furou um pouco a bolha com outros tipos de nerds. Uma pessoa, em especial, se inspirou muito em Chainmail, que foi o Dave Arneson, um grande conhecido e entusiasta do Gygax. O Arneson tinha sua própria comunidade de fãs de jogos de guerra no estado de Minnesota, também lá nos Estados Unidos. E usando aí como base o Chainmail com regras criadas por ele mesmo, surgiu um novo jogo chamado Blackmoor. Nesse jogo, ao invés de unidades inteiras, você podia controlar só um personagem explorando calabouços de um castelo com outros companheiros. Não só isso, era também possível manter esse personagem de uma campanha para outra. E ao contrário dos jogos de guerra, em que cada unidade aí tem um papel definido, no Blackmoor os personagens tinham mais uma liberdade de ação. Tudo sob os olhos de um árbitro da partida, que segundo Arneson tinha que ser particularmente sádico. Olha só, essa informação é importante, hein? Em 1972, o Arneson foi até a casa do Gygax para mostrar aí como era uma partida de Blackmoor. E o Gygax ficou tão maravilhado que logo ele sugeriu que os dois trabalhassem numa versão expandida desse conceito como um novo conteúdo dentro do Chainmail. Os dois já tinham trabalhado juntos em um outro projeto, então não seria exatamente uma novidade. Apesar aí do Arneson não ter sido pago corretamente por aquela parceria, então os dois aí não estavam exatamente um de bem com o outro. Originalmente o jogo só era chamado de The Fantasy Game, muito sucinto assim, The Fantasy Game. Uma versão diz que o nome final teria sido escolhido pela filha de 2 anos do Gygax, outra pela esposa dele. Então, em 1974, Dungeons & Dragons foi lançado pela TSR, a Tactical Studies Rose, uma empresa fundada pelo próprio Gygax e também pelo amigo de infância, que foi quem investiu o capital para abrir essa empresa, já que o Gygax, lógico, não tinha dinheiro para nada e mal conseguia se sustentar. Essa empresa era minúscula e por isso nem tinha como fazer a miniatura para os jogos, só 3 livros de regras e vários dados de lados diferentes. O jogo não foi nem perto de um sucesso nesse comecinho aí. No primeiro mês, ele vendeu só 81 das 1000 cópias impressas e os meses seguintes foram cada vez piores. Foi só dentro do evento da GameCon daquele ano que as coisas mudaram de figura, porque foi lá que o público finalmente entendeu qual que era do jogo, depois de ver algumas partidas mestradas pelo Gary Gygax e também pelo Dave Arneson. D&D era um negócio tão diferente do que a galera dos jogos de guerra estava acostumado, que eles precisaram ver em primeira mão para sacar qual que era essa ideia tão diferente assim. Ninguém pensou em chamar de role-playing game, porque esse conceito nem existia nessa época, e olha que é relativamente recente, aí anos 70. Mas quando a galera entendeu, bom, a porteira se abriu e foi aí que as coisas mudaram de figura. Dungeons & Dragons permitia aos jogadores e ao mestre de jogo criar e vivenciar um tipo diferente de aventura. Mesmo na versão mais primitiva ali, D&D dava a possibilidade de fazer a imaginação voar e nenhuma partida era igual à anterior. Até para os mestres pouco criativos que usassem esses módulos de aventura ao pé da letra, a presença dos dados e das atitudes dos aventureiros fazia com que tudo fosse possível. E aí a progressão dos personagens de uma partida para outra fazia com que tudo tivesse um ar de história contínua e em constante evolução. Quem jogava apresentava para os amigos, que aí ficavam interessados e compravam suas próprias cópias. Daí eles jogavam com outro grupo de amigos, que também ficavam interessados em comprar o jogo original. No ano de 77, a TSR lançou 2 versões do jogo, Dungeons & Dragons o Basic Set e Advanced Dungeons & Dragons. Enquanto isso, o Dave Arneson tinha entrado e saído da empresa por diferenças criativas com Gygax. E veja você, olha aí, ó, o nome dele não estava em nenhuma dessas novas versões do jogo. Aparentemente o Gary Gygax achou que a edição básica, e especialmente a Advanced, eram tão diferentes do D&D original que não faria sentido creditar o Arneson. Como você deve imaginar aí, o Dave Arneson ficou um pouquinho chateado com essa história. Ele meteu não só 1, nem 2, nem 3, mas 5 processos diferentes contra o Gygax e também a TSR. No fim, as cortes decidiram em favor do Arneson, que passou a receber 2,5% dos royalties de todos os produtos de Advanced Dungeons & Dragons. Olha, confia, viu? 2,5% é muito dinheiro, especialmente depois aí do ano de 79 pra frente, quando Dungeons & Dragons entrou mesmo no imaginário popular. Tudo graças àquele grande chamativo cultural, o Pânico Satânico. Em 1979, um jovem chamado James Dallas Egbert III desapareceu do campus da universidade em que ele estudava. Um detetive particular investigando o caso descobriu que o rapaz estava jogando D&D e especulou que ele teria jogado tanto que a mente dele começou a ser incapaz de distinguir a realidade e a fantasia. A verdade é que o Egbert era um jovem em depressão que tentou tirar a própria vida 2 vezes antes de entrar em contato com a família e ser reencontrado. Infelizmente, o estado mental dele não melhorou depois disso, mas até onde se sabe, não por causa do jogo de tabuleiro que ele estava jogando. É claro que isso não impediu a mídia, nem especialistas, entre aspas, aí, muito menos pastores e outras figuras religiosas, de dizer que D&D era produto do capeta, visando perverter a juventude. O Gygax chegou até a ser entrevistado em rede nacional lá nos Estados Unidos para defender o jogo que ele ajudou a criar. Talvez o ápice disso tudo aí tenha sido no ano de 82,
quando a rede de TV CBS exibiu o filme Mazes and Monsters, conhecido aqui como Labirinto de Emoções. Nesse filme, um grupo de estudantes universitários jogam um RPG que total não é Dungeons and Dragons para fugir de seus problemas pessoais. Isso até um deles perder completamente a noção da realidade e achar que ele é o seu personagem de dentro do jogo. Olha só uma curiosidade, esse rapaz no filme é interpretado pelo Tom Hanks, em um dos seus primeiros papéis dramáticos aí no cinema. Bom, com o boicote, com demonização ou sem, o fato é que D&D continuou vendendo cada vez mais. Tanto que entre 79 e 82, a TSR contratou um pelotão de artistas, escritores, designers e outros profissionais para capitalizar no sucesso de Dungeons and Dragons, criando novos módulos, mundos e aventuras para o público. Já o Gary Gygax foi para Hollywood tentar levar a D&D para fora dos tabuleiros, tentando por anos negociar a produção de um filme. Esse filme acabou não rolando, mas ele conseguiu produzir um desenho animado. Um desenho animado que aqui no Brasil, inclusive, acabou sendo o primeiro contato de milhões de pessoas com o universo de D&D. Caverna do Dragão. Caverna do Dragão estreou nos Estados Unidos no ano de 83, sendo transmitido aos sábados de manhã pela CBS. O mesmo canal que no ano anterior passou um filme falando que Dungeons and Dragons destruía a mente das pessoas. O desenho é uma adaptação bem solta, vamos dizer assim, do RPG. Inclusive, muita gente aqui no Brasil nem deve saber da ligação entre Caverna do Dragão e D&D, ou então só descobriu isso muito tempo depois, já que o RPG mesmo só chegou aqui oficialmente nos anos 90. Antes disso, só existiam livros importados ou então na base do Xerox mesmo. O fato é que na animação, 6 jovens, o Hank, a Sheila, o Eric, o Presto, a Diana e o Bob, entram num passeio de parque de diversões e são transportados para um reino misterioso, repleto de monstros e vilões perigosos. Para sobreviver a esses perigos, cada um recebe uma classe e uma arma especial. A Sheila é uma ladina com uma capa de invisibilidade, o Presto é um mago com um chapéu especial e por aí vai. Ah, e tem a Uni também, não podemos esquecer da Uni, o unicórnio mais famoso da cultura pop. Guiados pelo enigmático mestre dos magos, esse sexteto aí não muito sinistro procura por um jeito de voltar para casa, tudo enquanto são perseguidos pelo misterioso Vingador. Lá nos Estados Unidos, o desenho foi exibido entre 1983 e 85, com 3 temporadas e 27 episódios no total. No Brasil, ele começou em 85 e começou a bombar de verdade em popularidade no ano seguinte. Ou seja, ironicamente, quando Caverna do Dragão começou a explodir por aqui, a série já tinha sido cancelada lá originalmente na gringa. Isso levou uma porrada de teorias da conspiração, aí muita fanfic aqui no Brasil pelos próximos anos, que todo mundo tinha morrido, que o Mestre dos Magos e o Vingador na verdade eram uma pessoa só, que a Uni era uma agente do capeta, enfim, teoria era o que mais tinha. E olha que nem existia internet nessa época. Quem viveu os recreios dos anos 80 e 90 certamente vai se lembrar dessas teorias aí. Bom, finalmente em 2011, o roteirista Michael Reeves publicou no blog dele um rascunho aí do que seria o último episódio da 3ª temporada, que terminaria o arco com o Vingador, mas deixaria espaço aberto para uma 4ª temporada. Obviamente nada disso aconteceu lá nos anos 80, mas desde que esse roteiro foi lançado na rede, várias versões foram criadas por fãs, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. No finalzinho do ano passado foi anunciado que a editora IDW vai lançar uma HQ de Caverna do Dragão, voltando a acompanhar os 6 numa nova aventura pelos Forgotten Realms, um cenário de campanha que nem existia quando o desenho original foi exibido. Com o tempo, Dungeons and Dragons foi se expandindo cada vez mais e para várias direções diferentes. Entre os anos 80 e 90, a TSR criou vários mundos e módulos diferentes para os jogos e recebeu série de livros e até videogames. Mas o que mais prova o impacto de D&D no mundo é justamente a concorrência. Nos anos e nas décadas seguintes, várias outras empresas começaram a criar seus próprios RPGs, desde Vampiro à Máscara, passando por produtos licenciados como Star Wars, até mesmo derivados de D&D que viraram seu próprio produto, como Pathfinder. D&D inspirou até Magic the Gathering, o jogo que acabou ajudando a acabar com a empresa original do D&D. No ano de 1997, a Wizard of the Coast comprou a TSR, que estava à beira da falência naquela época. O Gary Gygax lembra dele, enquanto isso ele já não tinha mais nada a ver com tudo isso há muito tempo, tendo sido removido aí da liderança da TSR e chutado para fora da companhia lá ainda no ano de 85. Durante o resto da vida dele, o Gygax tentou várias iniciativas diferentes, mas nenhuma chegou perto da popularidade de D&D. Depois do seu falecimento, em 2008, o Gygax atingiu um status de quase santidade no mundo geek, ainda que para muita gente a importância cultural dele não descarte os defeitos, que vão desde o jeito que ele geriu a TSR até vários comentários misóginos. Já o Dave Arneson continuou trabalhando em Blackmore e lecionando em várias universidades até ele falecer um ano depois do Gygax, em 2009,
também sem ter criado mais nada comparável ao jogo que eles fizeram nos anos 70. Mas vamos ser honestos aqui, né? É difícil pedir mais quando o trabalho dos caras é tão influente que é até difícil imaginar como seria a nossa vida hoje, o nosso entretenimento, sem a existência de Dungeons and Dragons. A essa altura do campeonato, tudo que a gente assiste, lê e também joga tem alguma rebarba do que foi criado por essa dupla. E aí o filme Dungeons and Dragons: Honra entre Ladrões é só o último exemplo mais óbvio disso. Anything you want to add? I'm good. E lógico que essa história não vai se encerrar por enquanto, né? A gente sabe que fantasia tá dominando a televisão, muita coisa influenciada por D&D, e lógico que Dungeons and Dragons teria que participar desse momento. Mas diga aí nos comentários, o que você acha desse momento, e se você tá ansioso para ver o filme de D&D. Não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal.